Não, eu vou pedir para a avó. Ele nunca Meu falava, vou pedir Deus. para Deus, vou pedir para Jesus, era sempre vou pedir para a Não, avó. sempre a avó. Tem uma irmã aqui que deixou uma mensagem aqui. A irmã Rosânia diz assim: minha cunhada foi abusada por esse monstro Aldo. Isso é uma questão também que eu quero levantar. Existiu uma reportagem que foi ao ar, né, na Record. Acho que todo mundo viu essa reportagem. Eu não conhecia ainda, eu conhecia já de ouvir e vi essa reportagem na hora que eu estava vendo até a reprise, porque antigamente eu gravava, né, o programa, ia para a igreja e depois assistia, né? Porque eu estava congregava e ainda congrego, né? Não deixei de congregar, mas eu fazia isso. E eu vi essa reportagem. Existia um escândalo sexual ali, né, dentro da Igreja Apostólica, né, da seita apostólica, e que eu não sei que fim levou aquilo. Parece que quem denunciou acabou sendo levado como agitador, fazendo bagunça, que queria denegrir a imagem dele. Como é que foi isso, meu irmão? Então, foi assim, eu fui saber disso também em 2009. Eu comecei a descobrir as coisas em 2008, quando eu passei por uma situação, eu não acreditava, eu era da turma dos fanáticos, que achava que tudo isso era ataque do diabo contra o santo irmão Aldo, e eu era dessa turma. Só que assim, quando começaram a surgir evidências mais fortes, eu tive a coragem, porque assim, eu aprendi a orar lá naquela hierarquia, né? Deus, Sim. Jesus, Virgem Maria Santíssima, Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo. Mas aí quando começou a acontecer isso, e eu tive uma chefe no meu histórico profissional, que ela sempre falava assim, falou, olha, quando você não conseguir resolver a coisa com algum subalterno, vai direto no chefão. Fala com o chefão, que o chefão sempre resolve. O chefe máximo. E eu, nesse pensamento, aí teve algumas vezes que eu orei só para Deus. Que na minha cabeça, Deus era o chefão dessa hierarquia toda. Sim. E eu falava, Deus, se tem alguma coisa que eu não estou vendo, me mostra, por favor. E durante algum tempo eu pedi dessa forma. Eu pedi até assim com medinho por estar ignorando o restante da hierarquia. Sim, E correto. sempre fui ensinado que você tinha que orar para os 5. Uhum. E aí você acredita que uma vez eu trabalhava na área de compras de uma empresa, e lá existia o hábito assim de quando algum fornecedor fechava algum contrato grande, aquilo que eles chamam de reunião de kickoff, né, para as partes se Uhum. conhecerem, quem vai se relacionar ali durante a execução do contrato, eles costumam chamar a gente para almoçar, a equipe ali que fez a contratação, para almoçar em algum lugar. Aí teve uma vez que uma empresa lá que fechou um contrato, eles nos levaram num restaurante chique, aqui em São Paulo, que eu, à época, não teria condições de pagar. Chamava Barbacoa, ali no Itaim. E eu estava nesse processo, eu acreditava em tudo, eu acreditava em Aldo Bertoni, só que lá no fundo da alma, alguma coisa estava me dizendo que tinha alguma coisinha errada lá, e eu já orava assim, Deus, só para Deus, se tiver alguma coisa errada, dá um jeito de me mostrar. Era simples assim. Entendi. E esse dia a gente foi pro Barbacoa. Aí eu tô lá, com os colegas lá, nos sentamos, eu sentei, olhei assim para frente. Quando eu vejo quem que estava lá, Aldo Bertoni. E com a cena que eu vi, na hora, assim, me deu uma sensação muito ruim, assim, me travou o cérebro, assim, aquele gelo na espinha, porque ele estava com dois outros homens que eu não sabia quem era lá, num restaurante caríssimo, que eu só estava lá porque tinha uma empresa pagando, Sim.
e tomando vinho. E a gente cresceu ouvindo falar que vinho era coisa do diabo. Sim, entendi. Tanto é que a gente não tomava nada lá, nem champanhe. Às vezes estava na casa de algum parente, assim, Natal, Ano Novo, que ia brindar, tomava Guaraná. Certo. Não tomava champanhe porque a gente sempre foi ensinado que álcool era coisa do diabo. Sim. E ele, com a taçona de vinho lá, e eu vi que era taça de vinho, porque tinha um garçom servindo vinho. Meu E Deus. aí tentei me esconder, assim, para ele não me enxergar. Aí, assim, sabe, e na nossa mente, quando a gente está preso lá, a gente fica tentando criar justificativas. Por exemplo, eu fui obreiro por 9 anos. Passei quase 9 anos naquela porta lá da sede. E eu via o movimento lá fora. E teve uma vez, já mais pro fim, quando ele estava mais de idade, já estava meio gagá, ele tinha seguranças, né? O segurança dele era policiais, ou militar, ou civil lá, que era contratado para fazer bico lá. E ele chegava, e a gente, bobinho, né? Ficava uma vaga reservada assim para ele, com um cone, e ficavam 3 obreiros ali na frente ali na entrada ali na porta da sede. A gente brigava para ver quem ia tirar o cone para o Santo Irmão. Era uma disputa brava. Era uma idolatria, né? Como a gente era infantil. E ele chegava depois que começava a reunião, mais ou menos lá no meio da reunião ele entrava lá para cumprimentar o povo, mas teve um dia que ele não entrou para cumprimentar o povo, e enquanto estava acontecendo a reunião, e eu estava na porta, como eu estava na primeira posição ali, eu ficava olhando para a rua. E eu ouvi claramente ele sair na portinha dele, do escritório dele, que ficava na mesma parede, assim, e ele sempre fazia isso, às vezes, quando ele não cumprimentava o povo, ele saía ali, às vezes comprava uma pipoca do pipoqueiro ali, a gente ia beijar a mão dele lá, a gente que estava ali na porta, né? E nesse dia ele saiu lá, aí ele olhou lá e os seguranças dele ficavam num prédio que tem bem em frente no estacionamento de um prédio que tem bem em frente à sede, assim. Ele saiu, ele começou a chamar o segurança dele, mas ele começou a gritar assim. E aí eu peço perdão, eu vou repetir apenas o que eu ouvi, mas é palavrão. Ele começou a gritar assim: Marcão, seu filho da puta, vem aqui. Eu, totalmente crente nele, naquela hora, a hora que eu ouvi claramente isso, a hora que eu ouvi, meu cérebro travou, bugou, deu pane. O que era aquilo que eu tinha ouvido? E aí, na sequência, você vê como o fanatismo é. É verdade. Que o fanatismo faz com a gente. Eu comecei a pensar assim, eu não concluí o óbvio, que o Santo Irmão tinha chamado o funcionário dele por um palavrão. Eu não concluí o óbvio. Me veio na mente assim, nossa, o irmão tá me testando, que pra gente ele era onisciente, né? Tá me testando, para ver se eu vou perder a fé nele. Mas eu não vou perder a fé nele. Eu tratava episódios como esse, criando justificativa. E eu percebo que a maioria das pessoas que ainda estão lá e acreditam nesse monte de mentira, tem o mesmo mecanismo. Entendeu? A gente cria justificativas para justificar o absurdo que a gente está vendo e que a gente não quer acreditar que seja verdade. E era isso que acontecia com a gente. E lá, quando eu vi ele tomando vinho lá, meio que assim, caiu uma fichinha para mim. Eu falei, opa, tem coisa errada aí. E aí eu me lembrei, falei, poxa, mas eu pedi para Deus me mostrar alguma coisa se eu tivesse fazendo alguma coisa errada. Já estava mostrando, né? E aí, ali, eu tive a convicção de que eu não deveria ter medo dele. Porque até então, existia um medo danado só de pensar nas denúncias que estavam fazendo por aí,
já estava rodando cópias de documentos por aí que mostravam assim, que ele era um corrupto e que ele tinha amantes, que ele nem sequer morava com a esposa dele. Tinha assim, uma série de provas já rodando, mas assim, a gente não olhava porque a gente não queria pecar contra o seu irmão Aldo, porque a gente sempre foi ensinado lá que o único pecado imperdoável era falar mal da direção, da santa direção. Era o pecado contra o Espírito Santo, né? Era. E isso, assim, quando você nasce nesse ambiente, aquilo é enraizado na sua alma, sabe? Não é um negócio que você simplesmente deixa de desacreditar no dia seguinte. E comigo aconteceu isso naquele dia, assim, mas eu fiquei com medo ainda. Falei, não, mas espera aí, não posso cometer alguma injustiça. A partir daquele momento eu comecei a investigar muita coisa que falavam e eu conhecia pessoas que tinham alguns acessos em alguns órgãos públicos, então, assim, eu consegui validar muitos documentos lá, porque, para mim, inicialmente, eram documentos falsos que queriam atacar o santo irmão Aldo. Sim. E eu comecei a ter esses acessos assim, e cada descoberta era um soco no estômago. Meu Deus do céu. Por exemplo, entre os documentos lá, tinha uma lista de armas. O santo irmão Aldo, representante de Deus, tinha uma lista de quase 50 armas. Meu Deus. Na época, hoje parece que a Polícia Federal quem controla armas, né? Isso. Mas na época era o Exército ainda. E eu tive a pachorra de pegar aquele documento e até esse órgão que cuidava da emissão desses documentos. Quando eu fui, já não era nem mais o Exército que cuidava disso, já era a Polícia Federal, que o documento era meio antigo.